abençoe os irmãos aqui. Aleluia, podem sentar-se na presença do nosso Deus. E hoje o grande homenageado é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Que Ele é o nosso primeiro Pai, Ele é o grande Pai, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos guarda, que livra de todo mal. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria agora de colocar em prática o que nós aprendemos na quarta-feira. Eu queria agora que nós fechássemos os nossos olhos, entrássemos na sala do trono, entrássemos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, junto com Jesus Cristo, ali, interceder por todos os pais, por todos os filhos, por todas as famílias. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, entramos na Tua santa presença, ó Deus, na sala do trono, no Santo dos Santos. Entramos agora, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, lavado e remido no sangue dele. Pai, queremos agora, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, pedir, ó Pai querido, ó Pai amado, por todos os pais na face da terra, do nosso Brasil, da nossa cidade, dessa igreja. Queremos pedir, Senhor, que a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua força, o Teu poder desça sobre eles agora, Pai. Papai, em nome de Jesus Cristo, visita as famílias. Visita, papai, aquelas famílias em disfuncional. Visita, papai. Às vezes não tem a figura do homem, não tem a figura do pai, mas Tu é o Pai. E Tu podes, Senhor, preencher este espaço. Nas escolas, Senhor, quantas crianças não têm o pai, não têm a figura do pai. Por isso, Senhor, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, que a Tua figura, Senhor, que o Teu ser, o Teu Espírito envolva estas crianças, manifeste o Teu poder, manifeste a Tua glória, manifeste a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito bem. Enquanto que a irmã louva aqui, eu estava ali sentado, enquanto a nossa irmã Milane estava louvando ao Senhor, eu vi que o Senhor derramava um bálsamo sobre vocês, sobre esta igreja. E o Senhor tem mostrado isso sempre, todas as vezes que ela louva, é como se viesse um anjo e começasse a derramar um bálsamo sobre a assembleia, sobre a igreja, sobre o povo que aqui está. Eu acho que Deus está trabalhando de uma forma completamente diferente do que nós imaginamos. Por isso que temos que estar sempre atentos naquilo que Deus quer fazer para nós. Porque Deus disse lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 48 e 49, Ele disse assim, ó, pega sua Bíblia, Lucas capítulo 24, 48 e 49, Ele diz assim, ó, vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Esperem até que o poder de cima venha sobre você. Isso foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo ao seu grande grupo de discípulos que Ele tinha, aonde Ele dá uma ordem muito clara. Temos uma ordem aqui muito clara. Não estamos prontos para testemunhar. Nós não estamos prontos para fazer qualquer tipo de serviço na igreja ou até mesmo liderar outros cristãos até que estejamos revestidos do poder do Espírito Santo conforme foi prometido. Muitos têm muita vontade de fazer, têm muito desejo de fazer a obra, têm muita garra, têm muita inteligência, têm muita disposição
disposição, mas não tem o revestimento do alto. É esse revestimento do alto que faz a diferença na vida do ser humano. É esse revestimento, é esse poder que nos faz diferente no nosso trabalho, na nossa vida do dia a dia, no cotidiano, no louvor, no correr, no fazer. É este poder, esse revestimento. E o Espírito Santo de Deus, ele é dado. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo foi o que prometeu. Esse Deus que nós acabamos de orar agora e dizemos que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai que está no céu. Assim Jesus disse: quando orais, dizei: Pai que estás no céu, Pai que estás no céu. A esse Pai, Ele próprio prometeu que enviaria essa promessa. Agora, que promessa é essa? Que promessa é essa? Essa promessa é o poder. Poder. O que é poder? O poder, muitas das vezes, pensamos que o poder é você ter muito dinheiro. Isso é poder. Não é verdade? Temos muitos bens, temos muitas riquezas. Achamos que isto é o poder. Ser presidente do Brasil, eu tenho poder. Se eu sou o diretor da escola, eu tenho poder. Mas nós nos enganamos, porque esse não é o poder. O poder realmente é o poder do revestimento do Espírito Santo, da unção e da força que Ele nos dá para caminharmos na face da terra e podermos vencer a todos os desafios que forem colocados diante de nós. Este é o poder que nós temos. É esse poder que Deus deu para o seu povo. Agora, uns têm o poder de ser deputado, outros têm o poder de ser governador, outros têm o poder de ser prefeito, outros têm o poder de ser juiz, de ser ministro, mas nós temos o poder de Deus. Nós temos a unção, o revestimento e o poder que veio do alto, que Deus nos entregou. Amém? Aleluia! Quantos podem glorificar o Senhor nessa manhã? Porque sem esse poder você não estaria de pé. Eu já experimentei isso. Como eu experimentei isso? Eu fiz experiência comigo mesmo. Eu fui a minha própria cobaia. Eu simplesmente me esvaziei de tudo. Me esvaziei de tudo. Mas como o pastor fez isso? Eu simplesmente fiquei um período de tempo. Eu disse: eu vou ficar um período de tempo sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, sem fazer nada. Vou ficar parado. E eu fiquei observando o reagir do meu espírito. Eu ficava reagindo do meu corpo. Como é que ele reagia? Então, diante de determinadas situações, eu sentia que me faltava força. E era uma força diferente que me faltava. Então, depois de um certo tempo que eu fiquei como cobaia dentro dessa experiência, eu comecei a louvar o Senhor. Eu comecei a adorar o Senhor, comecei a ler a palavra, e todas as vezes que eu fazia isso, eu sentia que algo anormal, sobrenatural, estava me invadindo, estava me tomando, e eu sentia que aquela força estava voltando novamente, e estava me tomando. E o mais interessante, que você começa a observar da seguinte forma, que é um processo. É um processo. Até que eu estava no nível espiritual, e quando eu parei, eu baixei. Quando eu comecei novamente, eu tive que ir retomando pouco a pouco para voltar a estar no nível que eu estava. Então, este poder, ele nos reveste todos os dias, mas nós precisamos buscar esse revestimento. A palavra de Deus no livro de João 14:17, ele vai dizer assim: o mundo, João 14:17, ele diz: o mundo não pode receber esse Espírito. O mundo não pode. O juiz não pode. O promotor não pode.
O advogado não pode. O prefeito não pode. O governador não pode. O diretor de uma escola não pode. Ele só pode na seguinte condição: mas você o conhece, porque ele está com você. Ele diz: o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, e nem conhece, nem conhecer. Mas você o conhece porque ele está com você e viverá com você. Somente os filhos de Deus podem receber esse Espírito. Que privilégio! E a igreja calada. Eu já estava pulando aqui, eu já estava me transbordando aqui de alegria. Isso é um privilégio tremendo. Isso é um privilégio tremendo, igreja. Aleluia! Eles não podem, somente os filhos de Deus. E agora, como se fazer filho de Deus? Como se faz filho de Deus? Aceitando e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. É aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havendo uma conversão, então receberá o poder que vem do alto. É nessas condições. Por isso, quando você estiver diante de um juiz ou de um promotor, doutor João, o senhor tem que chegar e perguntar assim: o senhor já aceitou Jesus? Se ele disser assim, não, então diz, agora o assunto é comigo. Se ele disser assim, aceitei, aí o senhor diz assim, então o assunto é eu, você e o Senhor. É nós três só, né? E o Espírito Santo. Porque faz uma diferença tremenda quando você está dominado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. O texto lá sagrado de Deus diz em Romanos 8, 9 o seguinte. Isso é muito interessante, que você guarde, que você grave, porque esse poder está pairando aqui agora. Esse poder, ele está nos envolvendo, ele está nos tomando, porque todos nós aqui somos filhos de Deus. Nós temos esse poder do alto, e aqueles que ainda não se fizeram filho de Deus, hoje tem a oportunidade de fazer isso. Ele diz assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Olha que interessante. Quem tem o poder do alto, ele não vive como a natureza humana vive, mas como o Espírito Santo de Deus quer. É como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você, se realmente esse Espírito ele vive em você, então você tem que viver como o Espírito Santo de Deus quer, não como você deseja. E ele continua dizendo: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Duro isso. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não pertence a Ele, não pertence ao Senhor. Somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos domina, é o Espírito Santo de Deus que nos envolve. O que tem o Espírito de Jesus não vai atuar conforme a sua natureza carnal, essa natureza humana. Ele só deseja coisas do alto. Ele só deseja coisas do alto. A natureza carnal, ele vai desejar o hedonismo. O que é o hedonismo? A satisfação. A satisfação. Viver os prazeres da vida. Por exemplo, você vai no culto ao encontro com Deus. A bênção que você vem receber, que você vai receber, é consequência dessa sua vinda. Mas, se você vem com a intenção de ter prazer da vida, ou seja, que Deus te dê algo grande para que você usufrua, que você viva bem, que você esteja bem, aí você
está desejando algo carnal. Você está sendo hedonista. Ou seja, você quer prazer, como o Tiago vai dizer. Vós não recebeis porque vós pedi mal, pedi para o próprio deleito. Por isso que Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos são acrescentadas. Então as coisas espirituais, elas têm que ser buscadas primeiro. Precisamos entrar na dimensão do Espírito. E a pergunta é essa: você e eu estamos nos apropriando plenamente do poder à nossa disposição? Você se apropria desse poder que é dado pelo Senhor? Esse poder que vem do alto, você toma ele para você e você faz uso desse poder? Essa é a pergunta. O texto sagrado de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23, que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a eles. A isso devemos ser, dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livre de toda mancha. O que ele quer dizer de toda mancha? De todo desejo carnal, de todo desejo hedonista, de todo desejo de prazer. Não é que Deus não quer que você se sinta alegre com um bonito carro, uma boa casa, Não! Você não pode colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Você tem que primeiramente buscar o Senhor, usar as coisas espirituais. E ele continua dizendo: para que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo pode vir a qualquer hora, talvez só para mim, ou talvez para todos, ou talvez para um grande grupo, ou um pequeno grupo, ou um só. Jesus pode vir a qualquer momento, e é nisso que nós temos que estar pensando, e é nisso que nós devemos estar nos preparando, sabendo que em qualquer instante Ele pode vir buscar. E quando Ele chamar, eu tenho que estar pronto para poder ir. Quando Deus salva, Ele salva o homem por completo. Deus não salva o homem pela metade. Ele diz: olha, a metade esquerda é perdida e a metade direita é salva. Deus não diz isso. Quando Ele faz completo. Ele faz espírito, alma e corpo. Ele nos completa. Ele faz algo assim, com um poder famejante dentro de nós. Esse poder que fameja, que crepita, que arqueia especularmente, de uma forma tão espetacular, as nossas vidas, que Ele toca nas nossas necessidades. De tão grande que é esse poder de Deus. Esse poder que nos toma, esse poder que nos envolve. Mas não é um poder, presta atenção nisso, não é um poder que você tem o controle. Você não tem o controle do poder de Deus. Nem eu tenho, porque esse poder não está sob o seu controle, mas esse poder está sob o controle dele. Você não usa o poder do Espírito. Eu não uso o poder do Espírito. Ninguém aqui usa. Nenhum pastor no mundo inteiro usa. Ninguém usa o poder do Espírito. É o Espírito que usa você quando Ele opera o poder dele. Amém? Quando Ele usa o Espírito, quando Ele usa você, aí então Ele está operando o poder dele na sua vida. Da mesma forma, quando o Espírito me usa, Ele opera o poder dele através de mim. Mas não que eu tenha o controle, que eu tenha o domínio, que chegue alguém e diga: pastor, eu quero que o pastor ore agora para mim ficar curado disso.
Espírito vai fazer isso. E se Ele não fizer? Você vai ficar frustrado. E eu também. Aí vai sair daí dizendo, aquela igreja não tem poder. Aquela igreja, Deus não está lá. Mas não é assim que funciona. É o Espírito de Deus. Ele opera, Ele vem. O mistério sagrado, isso é um mistério, pessoal. Igreja, isso é um mistério. Diga comigo, mistério. Já ouviram falar? Muitas igrejas falam por aí, o mistério de Deus. Não é? É um mistério sagrado da capacitação divina. É um mistério de capacitação divina. É ser todo de Deus. Você tem que ser todo de Deus. Diga comigo, eu tenho que ser todo de Deus. Todo de Deus. Em você e através de você. Em você e através de você. Não é só em você, mas através de você também. Deus não viola. Deus não é um violador da sua vontade. Ele respeita a sua vontade. Ele respeita você. Ele não manipula você. Deus não manipula você. Satanás manipula. Satanás manipula, e manipula muito bem. Os seres invisíveis, eles podem manipular você, mas Deus jamais manipulará você. Jamais. Diga comigo, jamais Deus me manipulará. Deus, Ele opera em você e através de você. Diga comigo, Deus opera em você e através de você. É assim que Ele trabalha. Deus não manifesta automaticamente a sua presença em nós. Não é uma presença automática que Ele vem a manifestar o seu poder através de nós. Só porque eu aceitei Jesus. Eu contei para vocês que eu aceitei Jesus em 1993, no dia 26 de outubro, às 20 horas. Eu aceitei Jesus, mas eu só me converti em 97. Não é porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, que o poder dele já automático. Não é assim que funciona. Ele habita em nós a partir do momento em que nascemos do Espírito. Foi o que Jesus veio falar para quem? Que ele tinha que voltar para o ventre, e ele ficou, mas como? Como é que eu vou voltar para... Eu já sou um homem velho. Quem foi? Está na Bíblia. Vou deixar como dever de casa, para vocês procurarem e descobrirem. Quem foi que Jesus chegou e falou assim, não, você tem que nascer de novo. Mas como eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe, sendo um homem velho? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. Hã? Aí, doutor João, muito bem. É isso aí. Ele disse, não, você tem que nascer de novo. É nascer. Nascemos do Espírito. Mas a habitação interior e manifestação são duas coisas diferentes. Diga comigo, duas coisas diferentes. Habitação interior e manifestação. Precisamos entender isso, para não ficarmos confusos. Precisamos entender que quando Ele habita é uma coisa, e quando manifesta é outra coisa. Porque Deus decide quando manifestar-se. Deus é soberano. Deus tem o domínio. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele decide quando e a que horas Ele vai se manifestar. É a vontade dEle. É a vontade do nosso Deus. Então, o que nós temos que fazer, pastor? Preparar
caminho. Diga comigo, preparar o caminho. Para o Senhor. Foi isso que João Batista fez. João Batista preparou o caminho para o Senhor. E nós devemos preparar o caminho para o Senhor, permanecendo como? Puros. Puros. Tentando se distanciar das coisas que não agradam a Deus. Obedientes a Deus. Conscientemente. Diga comigo, conscientemente. Conscientemente. Dependentes dele. É conscientemente dependente de Deus. Precisamos depender de Deus em tudo na nossa vida. Você é inteiramente dependente dele e ansiando pelo seu poder, pela sua presença, desejando, tendo fome, tendo sede da presença de Deus. Mas isso é algo que acontece no teu interior, é algo que tem que nascer dentro de você. O Espírito já está dentro de você, ele já habita no seu interior, mas ele precisa manifestar, ele precisa encontrar esses elementos dentro de você: a obediência, a consciência da dependência de Deus, o desejo da presença dele, a fome, a sede por ele, para que ele possa então manifestar. Aleluia. Aleluia. E isso acontece com você? Acontece isso com você? Você traz essa dependência interior? Ou você toma as suas decisões, diz eu vou fazer e acabou, eu faço? Ou você diz, Senhor, eu tenho isso. Pai que está nos céus, eu tenho essa dificuldade. Pai, eu estou enfrentando essa dificuldade financeira, Pai. Como é que se resolve esse negócio aqui? Pai, eu estou com uma enfermidade aqui, Pai. E aí? Tu vai querer curar ou vai deixar para o médico? O que tu vai fazer, Pai? Isso tem que se mover dentro de você. Porque o Espírito, ele está habitando dentro de você e ele está te ouvindo. E quando ele ouve aquilo que você manifesta para ele, que você fala para ele, ele imediatamente, ele começa a te responder. E isso é muito interessante, porque olhamos na Bíblia e vemos que Paulo, ele estava consciente da sua total dependência do poder de Deus. Paulo, o apóstolo, ele estava completamente consciente da dependência de Deus. Que é isso que nós devemos ser, completamente dependente de Deus. Eu sou completamente dependente de Deus, meu irmão. Completamente. Eu já fui muito daqueles que eu vou e faço, saio da frente, passo por cima e fazia e acontecia, mas eu aprendi. Dizer, se não funciona é porque o Senhor não quer. Porque Ele traça o caminho. Ele traça. E Paulo tinha essa consciência. Paulo tinha essa consciência da dependência do poder dele. A sua mensagem, ele tinha tanta consciência disso, que a sua mensagem era saturada, que deveria ser saturada da presença de Deus, saturada por Deus. Deus manifestava através da pregação dele, e é isso que acontece hoje. Olha o que diz a palavra, o texto sagrado de Deus, em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas
firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que vocês aprendem aqui, nesta igreja, não é sabedoria humana, não é Kierkegaard, não é Paul Sartre, não é Mounier, não é Heidegger. Não, vocês aprendem a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença das filosofias existentes, que nós aprendemos o poder do Espírito de Deus. Não é sabedoria humana que acontece aqui. E nós devemos tomar posse. Poder. Esse poder está aqui. Há um poder que permeia este lugar. Enquanto pregamos, há um clima neste lugar. Aleluia! Do poder do Espírito Santo de Deus. O doutor Martin Lloyd Jones disse, um grande evangelista, pesquisador, cientista, estudioso da palavra de Deus, ele disse: se não houver poder, não existe pregação. Nenhuma pregação acontece se não houver o poder de Deus. Então qualquer um que sobe neste púlpito para pregar, há o poder de Deus, ou em grande intensidade ou em menor intensidade, mas há o poder de Deus. E ele diz, não é apenas um homem pronunciando palavras que sobe aqui no púlpito. Não é homens, só um homem que começa a pronunciar a palavra. É Deus fazendo uso dele. Deus faz uso da boca. Deus faz uso do corpo, do pensamento, da respiração. Porque tudo é dele. E ele tem direito a esse corpo. Ele está sob a influência do Espírito Santo. Isso é tão tremendo o que ele diz, que nós podemos perceber isso sim. Quando nós percebemos isso? Nós percebemos isso quando acaba o culto. Quando as pessoas chegam, elas estão de uma forma. Quando termina o culto, elas estão de outra. Mas se você observar ela à noite, ela vai estar de outra forma. Por quê? Porque essa presença, essa influência do Espírito Santo, ou você a mantém, ou ela vai se dissipando. Porque você vai começar a voltar os teus pensamentos, as tuas atitudes para outras coisas que vai fugir do propósito de Deus. Que tremendo, né? É profundo isso. É muito profundo. Então, quando cremos em uma mensagem, estamos crendo no poder de Deus. Quando eu creio numa mensagem, que ela penetra no meu coração, que ela manifesta, eu estou crendo no poder de Deus. A nossa fé é para o poder de Deus, igreja. É para isso que devemos utilizar a nossa fé. Para que esse poder se manifeste. Então, quando o homem de Deus prega, ele prega aquilo que o Espírito Santo colocou para ele. Aleluia! Nenhum homem sobe ao púlpito para pregar algo que não seja que o Espírito Santo está querendo que ele pregue. Porque quando o Espírito Santo, ele tem a mensagem, ele traz, ainda que o pastor, que o mensageiro